Salve galera, sou o Rogério aqui na área. Vamos hoje para a nossa primeira aula EAD Geografia das turmas de 9º ano. Espero que todos estejam bem e vamos lá falar sobre nossa primeira aula. Nossa primeira aula hoje é sobre capitalismo, tá? O sistema capitalista. Vamos ver agora, logo no início, um pouquinho como surgiu o capitalismo e depois, nos próximos assuntos, vamos ver características, fases e demais aspectos referentes ao capitalismo. Então, o capitalismo surgiu na Europa Ocidental devido às mudanças ocorridas no sistema feudal, que nós vamos fazer já uma breve aula de história sobre o feudalismo. Com a centralização do poder nas mãos dos reis e da ascensão da burguesia, que nós vamos ver também como foi que essa burguesia chegou ao poder. A sociedade experimentou uma grande transformação. Então, antes de a gente começar praticamente a falar características, aspectos do capitalismo, é bom a gente lembrar um pouco como o capitalismo surgiu, tá? Sendo que o capitalismo ele surge ali por volta do século XV, XIV, mas vamos ver como foi que aconteceu na realidade. Então, pensem comigo assim, antes do capitalismo existia o feudalismo. O feudalismo era o período feudal, tá? Que durou entre os séculos 5 e 15. Foi um período que aconteceu ali na Europa. Tinha uma estrutura social formada entre o senhor feudal, que era o dono do feudo, que era uma unidade política, vamos dizer assim, porque quem mandava era o senhor feudal, tinha plenos poderes sobre seu feudo, que eram unidades de produção, onde cada feudo produzia seus alimentos, suas demandas. E existia servos, que eram servos camponeses também, que era o braço forte desses feudos governados pelos senhores feudais. Então, no feudalismo, o comércio era bastante insuficiente ou quase inexistente. Existia uma modalidade de comércio que a gente chamava de escambo, que era trocas. Trocava uma dúzia de uva pelo 1 quilo de açúcar, vamos supor assim, era na base da troca, que configurou praticamente todo o feudalismo, o escambo. Então, nessa época, os burgueses ainda não existiam. Existiam pequenos comerciantes que viviam nas regiões fora dos domínios dos senhores feudais, com pequenas atividades econômicas. Já existiam pequenas feiras para esses burgueses, que até então não tinham influência nenhuma. Então, esses lugares onde existia esse comércio, que eram áreas fora, eram os burgos, áreas fora dos palácios, dos feudos. Então, existia essas áreas que eram chamadas de burgos. Daí o nome burguesia, tá? Então, é só associar aos dois termos. Então, acontecia como um comércio simples, tá? E nessa época o poder não era centralizado na mão dos reis, era um poder descentralizado, cada senhor feudal governada ao seu modo, cada feudo que existia. Então, basicamente, o feudalismo aconteceu assim, em termos bem gerais. Quando é que a burguesia então entra nessa questão que vai ser praticamente um dos alicerces para o começo do capitalismo? Então, começa com o renascimento cultural urbano da Europa. Então, começa a ter a formação dos estados nacionais a partir do século XII. O que é isso? Começa a ter organização política. Os territórios começam a ter suas organizações políticas. Até então,
cada feudo mandava em suas propriedades, seja, o feudal mandava em suas propriedades. Então agora vai ter uma organização política, vai ter delimitação de territórios, vai ter fortalecimento dos reis. Até então os reis não dominavam seus territórios, porque era todo descentralizado, como a gente viu agora nas características do feudalismo. Então os reis vão ter autonomia política e muitos desses reis vão financiar atividades econômicas e muitos deles serão, junto com os burgos, farão uma verdadeira revolução nos aspectos econômicos daquela época. Então aí podemos citar Portugal, Espanha, Holanda. Então são países que tiveram assim estados nacionais fortes a partir do século XII. Houve ampliação das técnicas agrícolas, houve a implantação de tecnologias, o arado, novas formas de arado que deu origem a uma produção grande. Até então a produção era uma produção para subsistência ou para a própria comunidade local ali. Agora começa a ter produção e excedente. E esse excedente começa a ser vendido pelos burgos e burgueses em feiras, inclusive feiras grandes que existiam na época. Então, o comércio nessa época estava muito ligado à questão da urbanização. Tá? Então, a urbanização e o comércio foram fundamentais para a implantação do capitalismo na sua origem. Então a burguesia começa a agir, começa a adentrar nos cenários, começa a visar o lucro a partir do século XIII, começa a ter as grandes feiras de negócios na Europa. Só de pensar aí que teve, nós vamos ver isso lá para frente, expansão marítima, que foi um começo, vamos dizer assim, do processo de globalização. Então, aí você vê um pouquinho breve história de como o capitalismo surgiu na Europa a partir da formação dos Estados Nacionais. Então, esse capitalismo ele surge na Europa e dali se deriva para outros lugares. Só lembrando as rotas, para a rota da seda que houve, que a gente já vai ver essa questão lá para frente, rotas marítimas, que entre outras consequências teve a descoberta do Brasil e outros países. Então você vê que as coisas não foram por acaso acontecendo, ok? Vamos lá, seguindo aqui. Então aqui algumas fotografias do que eu já expliquei para vocês, que ocorreram diversas modificações no modo de produção, aumento da urbanização, o surgimento de novas técnicas de fabricação que permitiam o barreteamento das mercadorias, ou seja, começa a se ter modificações no modo de produção. Aquilo que era rústico, artesanal, começa a ser modernizado, a tecnologia começa a adentrar. Certo que não é essa tecnologia que temos hoje, mas era uma tecnologia até então inovadora para a época. O aumento da urbanização, as cidades começam a ser as cidades que conhecemos hoje. Esgoto, saneamento básico, iluminação. Até então as cidades europeias eram insalubres, por isso que teve a questão da peste negra, também chamada de peste bubônica, a epidemia que matou cerca de 25 milhões de pessoas na Europa. Isso aí, a história tem registro. Então, há surgimento de novas técnicas de fabricação, o artesanal começa a ser manufaturado, começa a ser produzido em grande escala, começa a ter técnicas comerciais que permitiram com que essas mercadorias sejam
estocadas e vendidas em quantidades para começar a ter o lucro desses vendedores, os burgueses no caso. Ok? Ainda mais aqui, ainda temos a melhoria das comunicações e dos meios de transporte que facilitaram a chegada desses produtos a territórios distantes. É só associar produção, escoamento. Aqui surge, pela uma necessidade até de logística, os primeiros trens a vapor, primeiras máquinas a vapor. Se domina o vapor, que nós vamos ver essa questão lá na Revolução Industrial, na fase da capitalismo industrial. Os navios, grandes navios, começam a fazer rotas comerciais entre países, principalmente ali da Europa e outros países próximos. Isso aqui a gente está falando ainda na base bem inicial do capitalismo. Tá? Então, o que o sistema capitalista envolve? Ele envolve diversas ferramentas, transação de bens e serviços, de pessoas, de capital como a bolsa de valores e mercado ativo, entre outros. Quando a gente se fala de transições de bens e serviços, nós estamos falando dos serviços que nós temos no nosso cotidiano. Transições de bem imobiliário, pessoas, mão de obra. Nós vamos ver lá na frente questão de emprego estrutural, desemprego, crise econômica. Nós vamos ver tudo isso questão de sistema capitalista. Então são ferramentas em que o sistema capitalista ele age. As bolsas de valores com as suas ações, os mercados de ativos, muita gente coloca dinheiro em bolsa de valores da Petrobras e dependendo de como essa bolsa de valores irá se comportar, ele pode ganhar ou perder. Então o capitalismo hoje ele está bastante sofisticado, tá? Importante lembrar aqui que o capitalismo tal qual conhecemos hoje passou por diversas modificações, porém esteve sempre fundamentado no lucro. Então, o capitalismo, quando nas próximas aulas vamos ver características do feudalismo, desculpa, do capitalismo, nós vamos ver que uma das característica mais forte do capitalismo é o lucro. A burguesia pensa no lucro. Aí vamos ver questões das fases do capitalismo, vamos ver, caracterizar cada fase, onde ocorreu, qual foram os processos, as dinâmicas que aconteceram, tá? Nas próximas aulas. Aqui tem uma charge bem engraçada, eu coloquei um pai dizendo: filho, o seu iPad para você. Aí a mãe pobre dizendo: filho, você vai e pede. Para você ver aí uma charge sobre desigualdades sociais. Aqui os charge que eu coloquei, questão de patrão, empregado e relações de trabalho, que nós vamos ver lá adiante, tá? Questão de governo que aí prefere apoiar alguns empresários aí do que a população, questão econômica relacionada a governo, isso aí é bem presente, inclusive, tá? Questão hoje tem uma charge sobre os sistemas econômicos sociais que já tiveram, socialismo, feudalismo, imperialismo, nazismo, comunismo, capitalismo e assim por diante. Nós vamos ver nas próximas aulas sobre algumas questões sobre esses temas, ok? E para a gente terminar aqui, eu coloquei aqui uma charge bem engraçada, que eu acho que sintetiza o que o capitalismo quer da gente. Então aí nós temos poder econômico, na mão do poder econômico está o poder político, na mão do poder político está o poder público, e na mão do poder público está você, no caso nós, que somos sujeitos a todos esses sistemas que o capitalismo
nos propõe. Próximas aulas, fase do capitalismo. Vamos ver características de cada fase, o que aconteceu, as principais invenções, as invenções principais. E é isso aí, galera. Um abraço, professor Rogério. Tamo junto. Valeu!